Memória positiva. Por trás da vitória, teve a luta. Boa tarde, ouvintes da Rádio Aranãs, você que nos acompanha através de nossa emissora e também através de nossas redes sociais. Está começando o quadro Memória Positiva, no oferecimento de temperos Pilão Mineiro e também Brasnica. Hoje, confesso para todos vocês que é uma prosa muito esperada, há muito tempo, há muitos meses que eu estou tentando essa prosa, mas eu sei o quanto a vida dele é corrida, o quanto tudo é apertado para ele. É o Dr. Paulo Márcios, promotor de justiça aqui da comarca de Diamantina. Já participou comigo no programa em outras vezes e a gente gostaria um pouquinho de esmiuçar as particularidades, a vida dele, para a gente saber como ele chegou a se tornar um promotor de justiça. Doutor, muito obrigado por aceitar nosso convite para estar conosco Eu que aqui. agradeço, Ailson. Um prazer recebê-lo aqui na minha modesta residência, né? E eu tenho com você uma relação muito especial. Nós nos conhecemos há uns 7 anos aqui em Diamantina e desde então a gente mantém os contatos frequentes, né? Eu só Verdade. sinto de não ter podido atendê-lo, Mas né? eu entendo, a correria não é brincadeira, não, né? É uma A correria. gente nota, o senhor chegou aqui, está nos atendendo de forma especial aqui na sua casa, mas já esteve despachando hoje, foi Rio Vermelho? Rio Vermelho. Rio Lá está Vermelho, sem né? promotor, já tem vários anos e eu estou lá cobrindo lá há algum tempo já. Então eu vou na quinta e durmo e volto na sexta. Que maravilha. O senhor é natural de onde, Sou de doutor? Curvelo já. Curvelo? Minha família toda é de lá. Está em Curvelo. Diamantina há 7 anos. 7 anos. Aham. Cheguei aqui em Diamantina. E o senhor vem de uma família de quantos irmãos? Somos 7 irmãos. 7 irmãos? 7 irmãos. Uma família muito pobre. É? Meu pai era empregado da fábrica Maria Malha. Não sei Uhum. se você conhece. É uma Sim, grande indústria tinha um time têxtil. muito famoso Tinha, antigamente, famoso, né? O time Maria exatamente. Malha. É. A indústria têxtil lá. E criou a família, né? Conheceu minha mãe muito cedo. Minha mãe morava numa roça lá perto. E ele sempre foi trabalhador da fábrica Maria Malha. Depois ele foi presidente do sindicato, Uhum. nos anos 60, 70. E aí foram 7 filhos, né? São 3 homens e 4 mulheres. E aí a minha vida é isso. A Muita vida toda, luta? muita luta, muita pobreza, né? Uma A infância, como é dificuldade, que mas foi? muita dificuldade. A É. gente morava lá na Maria Malha, tem as casas lá, né? Que a Ah, é empresa porque essas dava. fábricas geralmente tinham as casinhas, uma espécie de alojamentos Sim, pequenos, né, para as famílias, né? naquela época eles faziam O isso senhor morava como em uma delas? em uma delas, para poder agradar o empregado, né? Atrair, manter o pessoal lá. E vai voltar essa época, porque hoje em dia você vai ter que agradar muito o empregado, né? É, senão não Porque consegue. senão não consegue É segurar, não. verdade, é verdade. E aí moramos lá nessa casa, estudei em escola pública a vida toda, Uhum. né? Só na faculdade de Direito eu estudei em Sete Lagoas, né? Uma faculdade particular, porque eu não tinha condição de fazer um vestibular, de me preparar para o vestibular, e na época era só Belo Horizonte, né? Uhum. Universidade Federal, e aí formei em Sete Lagoas, e aí comecei a minha vida de Ministério Público, já tem quase 30 anos que eu estou nessa. Perguntar para o senhor, na família, entre esses irmãos, o senhor falou 10, 11? 7. 7. 7. Em que posição que o senhor estava entre os irmãos? Primeiro, do meio, Só lá no caçula? final. Eu sou o Caçula? penúltimo. Penúltimo? Penúltimo, Aham. Foram 5 irmãos, né? Os mais velhos. Aí houve uma parada e depois tiveram mais 2. Eu e meu irmão, que é mais novo do que eu. E a dificuldade do pai do senhor para poder criar esse tanto de filho? Pois é, trabalhava na fábrica naquela época, né? Salário mínimo, Uhum. com essa quantidade de filhos para poder sustentar. Mas E assim, sua mãe tinha alguma outra atividade? não, ela cuidava só da família. É Uhum. uma pessoa muito trabalhadeira, sabe? Uhum. Mas assim, o mais importante é que eles conseguiram, apesar da dificuldade, de transmitir para os filhos aqueles valores que são Uhum. muito caros, né? Uhum. Da honestidade, do trabalho, do respeito, e que hoje a gente está vendo isso mais ou menos fluido. Eu falo isso porque eu sou promotor cuido da área de infância também, né? E das escolas, e nós temos um problema danado nas escolas. Cada dia aumenta mais. Quando eu cheguei aqui, eu costumava receber reclamação de alunos na faixa de 15, 16 anos. Eu estou recebendo agora, Jailson, reclamações de crianças com 10, 11 anos, 12 anos de idade. Você imagina o que é isso? Uhum. Então, eles vão para a escola sem preparo nenhum e levam aquela carga toda de casa, né? Aquela
confusão, né? E os pais não conseguem transmitir, não, há um entendimento errado do que é pai, ser mãe, e aí perdem o controle desses meninos, dessas crianças, né? E as crianças ficam perdidas, né? Viram pequenos reizinhos e às vezes chegam nas escolas com atos de violência física mesmo, sabe? Uhum. Droga, muita droga e tal. Mas falando isso para voltar na minha época. Então, na minha época, eu sou mais velho, né? Certamente sou mais velho que você, mas na época a gente não via o que a gente vê hoje, porque o respeito pelo pai e pela Respeito era mãe, pelo olhar, né? exatamente, se o pai olhava para você, a mãe olhava, você sabia o que estava acontecendo, né? E você não arriscava. E quando você fazia alguma coisa errada, a punição era certeira. Né? Hoje você não vê mais isso. Então, voltando nos dias atuais, você vai lá no Estatuto da Criança e Adolescente, são quase 300 artigos. Não tem um artigo que fala de obrigações e de dever. Só direitos, 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 direitos. Quando você entra na faculdade de Direito, a primeira coisa que você aprende lá no Direito Constitucional, no Direito Civil, é o seguinte: não existe direito sem obrigação. Uhum. Um corresponde ao outro. Para eu exigir o meu direito, eu tenho uma obrigação a prestar. Hoje nós esquecemos isso. Né? As famílias, as pessoas, a sociedade só querem reclamar os direitos, mas ninguém quer cumprir os seus deveres e as suas obrigações. É Né? verdade. E naquela época, como era muito mais rigoroso, né, do que hoje, os pais tinham uma noção, né, do que era ser pai. Mesmo meu pai e minha mãe, muito, muito pobres, semi-analfabetos, não tiveram condição de estudar, mas eles tiveram condição de transmitir esses valores para a gente. Né? E o respeito pelo pai, pela mãe, uma religião, né, Sim. você ter uma fé, isso tudo faz parte desse É um pacote. conjunto, né, que vai fazer a fórmula do bolo de qualidade do todo, né? Exatamente, exatamente. E se tiver isso tudo, um pouquinho de estudo, a possibilidade de dar errado diminui muito. Né? Então, e eu vejo muito isso hoje, né? Essas famílias desestruturadas, completamente desestruturadas, sabe? Uhum. O pai não sabe o seu dever de pai, a mãe não sabe o dever de pai. Uma situação interessante que a gente está percebendo agora é que está havendo a substituição dos pais pelos avós. É verdade. E aí, muitas vezes, você vai lá, Tudo, até na pensão alimentícia, né? vai atrás do avô, porque o pai e a mãe, você não precisa contar com ele, você nem sabe quem é, né? É, E aí você volta para os avós, o sujeito já viveu a vida toda, já fez o trabalho dele, é. e aí ele é obrigado a tirar o pijama para vestir novamente uma roupa de pai, de mãe, né, enquanto são avós, para cuidar dos netos, porque os pais estão desaparecidos. E o senhor começou a trabalhar muito cedo? Muito cedo, na minha época também, né, para desmistificar. Hoje o que a gente vê? Com a Constituição de 88, e na minha época não tinha isso, eu comecei a trabalhar com 14 anos, 13 anos de idade, Eu também. com carteira fechada, com também. carteira. Antes disso eu trabalhava, engraxava sapato na rua, porque o pai e a mãe obrigavam, não, você tem que ir, e a Tinha gente que ter a renda, né? exatamente, você via essa necessidade, Uhum. e aí você ia correr atrás, né, para poder ajudar a família, né? E aí a Constituição de 88, ela acabou por quase que criminalizar o trabalho. E a gente está vendo o reflexo disso hoje. Né? Tem 30 e poucos anos na Constituição. E aí, por que criminalizar o trabalho? Aí coloca lá assim, a Constituição vem e fala assim, não pode ter trabalho, o trabalho só é permitido a partir dos 16 anos. Antes disso, 14, 15, você pode ser aprendiz. Então, antes da Constituição de 88, não tinha essa limitação. E aí todo mundo trabalhava, né? Porque tinha que ajudar a família. Trabalhava e estudava. Eu trabalhava durante o dia e à noite eu ia para a escola. E aí nós criminalizamos isso. Mas e qual que era a ideia do Constituinte lá em 88? Foi uma ideia excepcional, é isso mesmo. Um país pobre, a gente vai crescer com educação. Então a ideia seria tirar as crianças, os adolescentes do trabalho, né? Dar para eles uma educação integral, de tempo integral. O menino vai para a escola cedo e sai à tarde. Uma escola de qualidade, porque lá no final, a hora que ele estivesse na fase adulta, ele já ia ter um trabalho, né? Ele conseguiria ter um trabalho porque ele estudou bem e se preparou para aquilo. E aí o que aconteceu? Está lá, a Constituição proclama esse valor, esse direito. Mas nós não fizemos o dever de casa. Nós não temos a escola de tempo integral, a qualidade da escola é péssima, as escolas estão em frangalhos. Aqui, lá em Capelinha, Belo Horizonte, São Paulo, onde é que você vá, a escola quase que deixou de existir. E aí nós temos a geração neném. Hoje, o jovem hoje de 20 e poucos anos de idade, ele não tem nem escola e nem trabalho. Né? A escola não serviu para ele.
E os que estão lá, são poucos os que recuperam e que vão à frente, que aprenderam alguma coisa por conta da má qualidade da escola. Ele não pode trabalhar, então ele chega na fase adulta, ele não sabe o valor do trabalho, não conhece nenhum tipo de trabalho, e não tem escola. Então é o pior dos mundos. Né? Você não consegue nem escola e nem trabalho. Na minha época, os meus colegas, eu tenho muitos colegas lá do bairro onde eu morava, e que não estudaram, mas todos eles tiveram um trabalho. São mecânicos, carpinteiros, bombeiros, né? E bons profissionais, né? Que hoje estão muito valorizados, inclusive, né? Porque não tem mais esse profissional. E você tinha uma pequena parcela que estudava, que é o meu caso, né? Porque o pai e a mãe cobravam aquilo da gente, e graças a Deus, né? E o pai via aquilo, o valor da educação, e ó, só vai para frente se estudar. Né? Porque se não estudar, vai ficar igual eu aqui, ganhando salário mínimo, trabalhando na fábrica e sem muita condição. E aí os filhos todos estudaram, né? Todos os filhos, graças a Deus, estudaram, todo mundo formou e tem sua vida, e no final da vida do pai e da mãe, a gente pode ajudá-los, né? É um investimento que o pai faz. Eu vou nas escolas aí, eu visito muitas escolas e para conversar com os pais, isso. A educação do filho é um investimento que o pai faz. É a melhor herança que o pai pode deixar para o filho. É a educação. Não dá para se fazer dela, não dá né? para se fazer. Não é o dinheiro, não é a casa, não é o carro, é a educação, né? Porque com a educação é uma ferramenta poderosa que ele tem para transformar a vida dele. Né? E se ele quiser, ele transforma. Né? A condição é para todos. Então, a gente vê essa situação hoje, né? A escola com péssima qualidade, os professores desestimulados, muitos não são vocacionados, eles entraram lá porque é o que apareceu, né? Mal remunerados, mal reconhecidos, a família, a sociedade não reconhece o valor do professor, então ficou aquele negócio ali parado um tempo lá, né? A escola não progrediu, não evoluiu, e aí nós vivemos esse Uma marasmo. saúde mental extremamente abalada, né? Que o número de Demais da profissionais da educação que estão afastados dos cargos hoje é imenso, É um né? negócio impressionante, Jailson. Impressionante. Eu falo isso porque, como eu te disse, aqui em Diamantina a comarca é integrada por 9 cidades. É Diamantina mais 8. E aí eu já fui, nesse período que eu estou aqui, eu já visitei todas as escolas de todas as cidades que integram a comarca, das 9 cidades. As escolas rurais e as escolas urbanas. Porque eu acho que se a gente quer transformar mesmo a sociedade, se quer melhorar, não é o Bolsa Família, não é isso aí que vai resolver. Porque aquilo é temporário, é um quebra-galho. Né? O que é definitivo é a educação. Né? Se eu quero melhorar a vida do negro, do pobre, do índio, do quilombola, é a educação. Não adianta eu ficar dando lá uma cesta básica, Migalha, fazendo né? uma migalha, porque eu vou impedir que essas pessoas saiam dali para ter outros voos, né? E a gente não percebeu isso, nós estamos assistindo isso até hoje. E as escolas aí, soltas. Eu passei um perrengue, doutor, recentemente em Capelinha, porque eu encontrei um rapaz muito agradável trabalhando no posto de gasolina, vendendo algumas coisas lá nas guloseimas. Ele era muito engraçado, muito divertido. E eu fiz um vídeo com ele naquela ocasião, incentivando as pessoas a comprarem dele, porque ele era agradável, estava lutando e tal, e ele acaba ajudando a família. Rapaz, eu fui denunciado no Ministério Público, eu fui denunciado no Ministério Público do Trabalho, eu fui denunciado no Ministério Público Federal, É isso aí. eu tive que me defender, foi arquivado, É isso aí. mas eu tive que me defender pensando que eu estava ajudando, sabe? Assim, a culpa é do promotor? Não é. A culpa é do Ministério Público Federal, do Trabalho? Não é. A lei, né? A lei que fala isso, aí o pessoal tem que seguir isso aí. E quer dizer, eu imaginei que por eu ter começado a trabalhar com 13 e me fez bem, que eu estava incentivando ele ali. Chegou ao ponto de um rapaz lá dos Estados Unidos mandar R$1.000 e tantos para ele, e eu chegar lá e gravar, mostrando, mandar incentivo para você, que vai ajudar você a comprar suas mercadorias. Rapaz, eu tive um perrengue com aquilo, isso. nós criminalizamos o trabalho, né? E aí, olha para você ver a tragédia que é. E aí, esses jovens aí que estão precisando entrar no mercado de trabalho são cooptados pelo traficante. Aí eu proíbo o rapaz, às vezes, de ter um trabalho lícito, legal, né, honesto ali, e aí, ao mesmo tempo, eu permito, o Estado não combate, né, a atividade, aí o traficante vai lá e carrega. Faz a cooptação daquele rapaz. Lá ninguém vai fiscalizar, lá ninguém vai. Aí não vai, aí ele fica trabalhando lá para o traficante. Aí, que se eu chegar, por exemplo, sei lá, no Conselho Tutelar, em qualquer um desses conselhos, e falar assim, olha, tem menor lá no tráfico, lá, vai lá fiscalizar, alguém vai? Não vai nunca. Não vai não. Doutor,
Nesse caso, vamos voltar ainda no tempo de escola. Sim, Seus pais eram muito exigentes no tempo de era, escola, de era, cobrar, de acompanhar, de ir na era, escola saber era. comportamento? Era. Criança geralmente não gosta de escola, né? E eu Aham, também era assim, né? Você aham, gostava de levantar cedo, ter aquela responsabilidade, mas o pai e a mãe faziam ir para a escola. uhum, E assim, e às vezes com rigor, né? Usava lá dos métodos que eles tinham na época, né? E que era permitido, hoje não pode nem falar nisso, né? uhum, Falar que ocorre isso uhum, de ter algum problema, mas eles cobravam isso, né? E você uhum. tinha que ir para a escola e tinha que dar resultado nas provas e tal. Nós estamos num lugar que tá me passando pela cabeça aqui, que eu sou daqui de Diamantina. Ah, você é de Sou daqui, audiência? sou daqui. Estou há 31 anos em É, Capelinha, mas sou daqui. E eu morava aqui no IAPI, pertinho. sim. Fui criado aqui. E o que que acontece? Nesse local onde é a casa do senhor hoje aqui, eu me recordo que um dia eu estudava no Mata Machado, na quarta série, eu matei aula. Uma fachada do lado aqui. É, eu matei aula. Ah, para quê? Matei aula e eu não aguentei, eu fiquei por aqui, porque aqui tinha os pés de jabuticaba, os negócios aqui, Sim, era uma chácara isso aqui, sim, né? sim. Aí, só que eu não aguentei ficar até tarde, até o horário para me voltar para casa, para chegar em casa no horário e falar que tinha ido à É, aula. Cheguei mais cedo. Meu irmão falou assim: ah, mas você chegou mais cedo? Cheguei, a aula soltou mais cedo. Meu irmão falou assim: meu irmão trabalhava aqui no Pão de Santo Antônio, tinha uma gráfica, que depois eu trabalhei lá no Voz sim. Diamantino, eu trabalhei lá também. Aí ele falou assim: eu chegar no meu trabalho, eu vou ligar lá para saber. Quando ligou lá, o pessoal falou assim: não, ele não foi na Matou a escola aula. hoje, não, matou a aula. Chegou Moço, em minha mãe me casa. buscou aqui, nesse ponto aqui. Mas foi uma surra. Mas foi uma surra que eu falei, não posso matar aula, vai que eu não aguento outra dessa. Eu Então, também já passei por isso. né? Então eu acho que esse rigor, aquele negócio do pé de galinha não mata pinto, É, né? é. Eu passei por um rigor, mas assim, aquele rigor que nós fomos criados, de certa forma, eles e serviu para moldar a personalidade de todo mundo. Sim, Porque quando fala na correção, ninguém fala em espancamento, quando fala em correção, ninguém fala em tortura, quando sim. fala em correção, mas mostrar que tem que existir uma autoridade materna, uma autoridade paterna, para ter Se o não, limite, se não né? tiver esse limite, o que vai ser? Se o pai e a mãe não conseguem pôr limite, como que o professor É. vai conseguir colocar? Já acontece muito isso, e assim, e há um entendimento errado das famílias, né? Que acha que não pode haver a correção. Pode haver a coisa, não pode haver o exagero, o É, espancamento, você não vai bater na criança. Naquela época minha, talvez isso fosse possível. Hoje não se admite mais isso, né? A uhum, gente compreende bem os motivos e é isso mesmo, tem que ser assim mesmo. sim. Mas aí os pais, baseando nesse entendimento errado, eles se demitem da obrigação de cuidar. Terceiriza. Quando não terceirizam para televisão, hoje não é televisão, mas é o notebook, o Uhum, telefone celular, né? uhum, Entrega lá o telefone celular para a criança e acha que aquilo que vai resolver. Mas assim, e eles se demitem dessa obrigação. Quantas vezes a polícia às vezes pega lá um adolescente lá fazendo um ato que não deveria, né? Um ato infracional, e aí leva ela para a gente, para o promotor, o delegado e tal. E aí, às vezes, o pai e a mãe chegam lá, a gente tem que conversar com eles, né, para saber o que é que aconteceu. Aí eles falam assim: quantas vezes eu ouvi isso? Aí eu vim cá entregar o meu filho para o senhor, eu quero que o senhor cuide do meu filho. Ele não me obedece mais, ele não tem mais. Não adianta, eu falo com ele, não resolve. O pai e a mãe. Como se aquilo fosse uma situação normal, né? E acha que o promotor, que o conselho tutelar vão substituir a autoridade do pai. Isso nunca. Né? O conselho tutelar não vai substituir a autoridade da família, do pai e da mãe. O conselho está lá para outra coisa, para proteger, para garantir os direitos do menor que foram violados de alguma forma. Mas ninguém pode substituir o poder familiar, ninguém. Né? Quando é próxima família, às vezes falta o pai, falta a mãe, às vezes o avó assume essa função porque pela ausência do pai e da mãe. Mas ninguém, uma pessoa de fora, o juiz não vai fazer isso, o promotor, o uhum. delegado não vai fazer. E as pessoas entendem isso. Não, eu não posso mais corrigir o meu filho. Mas onde é que está na lei que você não pode corrigir o seu filho? Né? Que você não pode orientar, que você não pode dar bons modos para o seu filho, bons exemplos para os seus filhos, né? Uhum. E aí eles entendem tudo errado. Aí veio uma época aí, principalmente nos anos 2000, a Xuxa, né? Ensinaram muito errado, né? Desvirtuaram o sentido da lei e as pessoas acham que isso é normal. Né? Como é que você pode ter uma criança como eu estou te falando, está reduzindo cada vez mais. Então a gente tem encontrado hoje, leva lá no Ministério Público, crianças com 10, 12 anos de idade e que o pai e a mãe não têm mais nenhum controle sobre as crianças. Ela não tem respeito, a criança não tem respeito pelo pai. Isso é normal? Isso pode acontecer? Não tem Né? sentido. Não tem lógica uma Não situação tem, dessa. não tem. Né? E interessante que os pais, eles terceirizam a educação do filho, que ele não deu em casa,
entrega para o professor. Mas quando o professor tenta corrigir ali, sei lá, através de uma nota, através de uma punição, ele vai lá questionar o vai lá professor questionar o também, né? professor, exatamente. Ele sai de casa e vai igual uma leoa lá para poder. E assim, tem um péssimo hábito de não confiar no professor. A criança chega em casa, o adolescente, às vezes ele para se safar da responsabilidade, ele conta uma mentira para o pai. Aí fala que o professor maltratou, que o coleguinho maltratou, e o pai dá ouvido para a criança e imediatamente vai na escola para tirar satisfação. É outro erro, né? Eu falo aí nessas reuniões que a gente vai, quando a criança ou adolescente chega, ele não tem um juízo ainda formado, né? Ele tem formação, o caráter, então mas vai ter um deslize ou outro. A primeira coisa quando recebe uma notícia dessa do filho, ao invés de ir lá na escola já armado para poder provocar o professor, ou questionar, ou bater no professor, ou ir com rigor com o professor, é dar o outro ouvido. Né? Na justiça a gente aprende isso. Quando alguém vem e me conta uma história, alguma coisa a seu respeito, a primeira coisa que tem que fazer, ouve você, ô Jailson. Fulano veio aqui e me falou isso e isso. É verdade? O que você tem para falar? Eu não posso ouvir no primeiro lado, a primeira versão, acreditar nela, porque eu corro um risco de fazer injustiça. Né? Eu tenho que ouvir o outro lado. Né? E o professor, via de regra, ele é muito bem formado. Né? Nós não temos problemas aqui. Acho que você, como jornalista, é capaz de você não ter visto aí reclamações de abuso de professor com relação ao aluno. Eu, nessa minha carreira de promotor, foi muito raro eu receber alguma coisa nesse sentido. Então, os professores cumprem bem a função deles, né? Estão ali, apesar das dificuldades e tal, mas aí os pais, às vezes, não confiam. Né? E quando o filho chega e conta uma história, ele abraça a versão logo do filho, como se fosse aquela versão correta, e já vai lá para poder questionar o professor, já apontando o dedo, como se o professor. E é tão contraditório, né, doutor Paulo, que o filho não ouve o pai, os conselhos, as determinações, o filho não ouve o pai. Mas o pai ouve o filho quando ele vem reclamar de um terceiro. Exatamente. Que assumiu a obrigação que era do pai. Não tem lógica nenhuma nisso. Não tem lógica nenhuma. Realmente. Gente, eu vou para um rápido intervalo comercial em nome de Temperos Pilão Mineiro e Brasnica e volto já já. Memória Positiva. Temperos Pilão Mineiro. Olha, a qualidade dos temperos Pilão Mineiro é aquela qualidade que valoriza a sua culinária no dia a dia. Tem o tempero completo, tem o tempero sal, alho e cebola, tem também o corante, né, com a qualidade fantástica, e tem também os temperinhos como pimenta calabresa, tempero baiano, amaciante de carne e muitos outros que você encontra nos melhores comércios. Tem os molhos, né, muito bons também, como molho de alho, o molho de pimenta batida, o alho poró cremosão, e tem também aquele sal para o seu churrasco, sal temperado. Enfim, são muitos produtos que no dia a dia você precisa ter na sua casa. Aquela comida com sabor diferenciado, sabe por quê? É porque tem temperos Pilão Mineiro. Rádio Aranãs. A Brasnica é uma empresa brasileira especializada na produção e exportação de frutas tropicais em geral e com destaque para a banana. Desde 1967, quando o imigrante japonês Yuji Yamada iniciou seus primeiros plantios de banana em São Paulo e buscando melhores condições climáticas, a produção foi expandida para o norte e sudoeste de Minas Gerais, além de Goiás e Tocantins. Chegou em Capelinha e atende toda a região, tanto fornecendo hortifruti de qualidade como adquirindo de nossos produtores, aquecendo nossa economia. Se sua empresa procura qualidade em hortifruti, a melhor opção é Brasnica. Memória Positiva. Estamos de volta em nome de Temperos Pilão Mineiro e Brasnica, nessa prosa aqui no Memória Positiva com o doutor Paulo Márcios, promotor de Diamantina. Doutor, aí os pais do senhor moldaram essa personalidade com o trabalho começando desde cedo. O senhor ajudava nas despesas da família, aquele dinheirinho que estava, somava no orçamento? Era lógico, o valor que a gente recebia como salário, né? O pai controlava aquilo. Né? Aí você tinha que chegar porque você tinha que ajudar.
né? Porque já era difícil a vida, então quanto mais gente trabalhando para poder aumentar a renda, melhor, né? Uhum. Então havia esse controle, né? Isso não tinha como questionar, né? Que é Era muito o pai que importante, né, manda. também, a gente volta também na obrigação dos pais, porque os filhos, quando os filhos estão tendo uma renda ali, ganhando qualquer dinheiro, seja do que for, seja de repente até daquele vídeo que ele posta no TikTok ou em alguma coisa que é remunerada aí, os pais têm que ter um controle também, Tem que que é ter que o filho controle. está gastando esse dinheiro, né? Exatamente, é. É Não se porque, preocupa com isso? olha para você ver como que são as coisas. Eu também falo isso nas escolas. O pai é responsável pelo filho até os 18 anos, né? Se Sim. tiver tudo bem, porque se ele tiver algum problema, né? O pai vai continuar até que um morra primeiro do que o outro. E tudo que acontecer de ruim, a lei manda cobrar dos pais. E tudo que acontecer de bom, também os aplausos serão para o pai, né? E aí, nessa linha que você está falando aí do controle de dinheiro. Se o meu filho hoje, um menino lá de 14, 15, 16 anos, eu dou para ele um dinheiro e ele usa esse dinheiro e joga na loteria ali e ganha R$ 1 milhão, R$ 2 milhões na loteria. O dinheiro não é dele, mas é administrado por mim, né? Então, Sim. olha aí, a lei fala que tem que ser assim, porque considera que naquela idade ele ainda não tem a condição formada para saber como empregar aquele dinheiro. Ele não tem um juízo, pelo menos pela lei, porque ela exige que ele complete os 18 anos para ele ser o senhor da vontade dele. Até então, até os 18 anos, é compartilhada a vontade dele. Tem que ser confirmada pelo pai ou pela mãe. Ele não tem vontade sozinho, né? O pai e a mãe têm que confirmar. Assim também acontece com o dinheiro, com o recurso que ele recebe. Se ele receber uma herança lá, mas ela ainda é menor de idade, quem vai administrar o dinheiro dele é o pai e a mãe. A gente tem vários casos na justiça. Às vezes recebeu uma herança, né? O pai morreu, a mãe morreu, alguém um antes do outro, e aí sobra lá um recurso para o filho, faz o inventário e o menino herda lá, o filho herda lá um determinado valor, né? A parte do patrimônio lá. Aquele recurso é administrado pela mãe, e se for e qualquer coisa que ela vai fazer, ela tem que pedir autorização judicial, porque há um controle da justiça, Sim, né? sim. Para saber o que a mãe está fazendo, o que o pai está fazendo com aquele recurso. Então você vê que a fiscalização é mútua, né? Determinadas hipóteses, o juiz tem que autorizar, né, que a mãe use aquele dinheiro a favor do menor. E pergunta, mas como é que você vai usar isso? Para que é? Né? Qual a finalidade do dinheiro? Eu vou pagar um tratamento médico, né? Então está autorizado o tratamento médico. Mas aí, para reforçar essa ideia de que até antes dos 18 anos, a vontade dele significa Não pouco. pode Não prevalecer. pode prevalecer. Né? É a vontade dele combinado com a vontade da mãe e do pai, né? Ou de quem é o responsável por ele. Uma fase da vida que muitos jovens têm é de escolher uma profissão, Sim. né? Porque a gente nota que muitas profissões hoje estão terminando, existe uma oscilação, tem uma época que ser engenheiro é top, daí a pouquinho cai, tem uma época que ser advogado é top, daí a pouquinho cai. Então tem essa alternância. E é muito difícil escolher o Sim, caminho sim, profissional. sim. Como é que o senhor escolheu esse lado, esse caminho profissional para se tornar promotor? É uma longa história. Não sei se vai dar tempo aqui de contar para você. Mas, assim, em razão do meu pai ter sido sindicalista, e eu via os debates dele lá, e eu sempre me atentei para esse lado do direito. Uhum. E aí, em Curvelo, na época, não tinha nenhuma faculdade, né? Tinha faculdade de ciências contábeis, parece, mas não era a minha vocação. Aí eu passei no vestibular, na época tinha um vestibular muito rigoroso, e fui fazer o direito em Sete Lagoas. E lá no direito, eu me apaixonei pela advocacia. Eu nunca imaginava ocupar um cargo público. Eu achava, no quarto ano, no terceiro ano, faltava 2 anos para formar, eram 5 anos, né? Já no terceiro ano do direito, e eu era um aluno razoável, né? De razoável para bom, e muito interessado nas aulas e tal, tinha facilidade de entender o que estava lá. Eu comecei a ganhar dinheiro com a advocacia, apesar de não ser advogado. Eu trabalhava num banco nessa época, e aí saía do banco e à tarde eu ia para a faculdade e voltava de madrugada. E aí, lá no banco, eu tinha muitos amigos, tinha muito conhecido, né? Por conta do trabalho mesmo, né? Dos clientes do banco lá. E aí, já no terceiro ano, eu começava a oferecer para os clientes do banco o meu serviço, de cobrar um cheque, cobrar uma nota promissória, que era o mais fácil no direito, sabe? Que não demandava muita coisa, né? A carta já estava lá, era só ação de execução. E aí eu consegui um colega que tinha formado um ano antes de mim,
fiquei muito amigo dele, chama Maurício. E aí eu propus para o Maurício não ia advogar, ele era contador, sabe, e a intenção dele era continuar na contabilidade. E aí eu propus para ele: "Maurício, vamos advogar, só, eu tenho aí alguns clientes aí", clientes, se a gente pode falar assim, e convenci o Maurício, sabe, de Olha só. assinar as petições, porque eu não podia assinar, né, Uhum. e aí ele propunha as ações, assinava as petições, e a dificuldade que a gente tinha um professor na faculdade que era muito amigo, sabe, e eu ia lá nesse professor e eu confiava muito nele, chamava Pete, acho que ele morreu. E aí ia lá, as dificuldades que eu tinha, que o Maurício tinha, né, durante a aula ele explicava, ia lá na casa do final de semana, ele dava essa liberdade, sabe, e a gente fazia as petições e tal. E aí começamos a ganhar dinheiro com isso. Eu trabalhava no banco e nas folgas, nas horas que eu podia, eu ia lá e fazia as petições. Aí, do banco, eu percebi o seguinte: eu tinha muita dificuldade de processo civil, sabe? E um processo civil é um instrumento que o advogado tem para poder advogar. É o processo é que vai te ensinar o que você tem que fazer, como você tem que fazer. É o direito processual, não é o direito material. E eu tinha dificuldade no processo civil. Eu falava assim: gente, eu preciso melhorar a minha condição de processo. E aí eu fui, na época tinha cartório, né? Eram os cartórios, não era como hoje a secretaria. Aí tinha uma senhora lá em Curvelo, chama Jacira. Eu fui lá no cartório dela e pedi para ela se eu não podia fazer um estágio lá. Nessa época não tinha estágio, era muito pouco falado sobre estágio. E a Jacira topou, sabe? Eu não posso te pagar, não, o que você merece, mas se você quiser vir para cá, o que eu sei eu te ensino. Aí eu fui lá para Jacira e larguei o banco, arrisquei, pulei no escuro, né? Dei um salto, eu sou muito atirado, sempre fui, assim, de não correr, de não ter medo do risco, sabe? De ser atirado mesmo. Acho que tem que ter a Sim. gente tem que ter esse lado, né? Esse viés de enfrentar, de ter coragem e tal. Aí eu falei: eu vou arriscar, porque eu via que eu estava ganhando mais dinheiro com esse serviço da advocacia do que com o banco. Eu falei: então, se eu investir aqui, eu consigo melhorar muito mais a minha renda, né? Uhum. E aí saí e fui lá para Jacira, para trabalhar lá no cartório dela, para eu aprender mais o processo que eu estava tendo dificuldade lá na faculdade. E aí foi, e o nosso negócio prosperando, né? Lá tinha um escritóriozinho lá, o Maurício cuidava do escritório, e ganhando lá algum dinheiro, né? Que me dava a sustentação. Aí eu conseguia pagar a universidade, o transporte, os livros, né? Com esse dinheiro lá desse escritóriozinho que a gente tinha. Aí um dia chegou e tinha uma advogada lá que eu atendia muito, ela chama Janete, ela é procuradora de justiça hoje. Eu nunca imaginava ser promotor, nem juiz, nem delegado. Eu via que a minha vocação era o direito, eu queria ser advogado. Eu não queria ser promotor, juiz, delegado, não, era ser advogado. Por conta daquela experiência que eu tinha e esses professores lá que me estimulavam muito. A maioria eram advogados, né? E aí um dia, e essa moça, ela era advogada, e era advogada de um banco lá, e um dia ela chegou e falou assim: ô Paulinho, me chamava de Paulinho. Eu fiz um concurso do Ministério Público, o último concurso, e cheguei lá na prova oral. A prova oral é a última etapa, sabe? Você passar a prova oral, você entra dentro do Ministério Público, da magistratura e tal. Era a última etapa, é uma escada, né? E aí eu fui na prova oral, consegui na prova oral, só pedi por pouca coisa. E eu sou muito indisciplinada, e eu preciso de uma pessoa para estudar comigo. E eu vejo você aqui, você gosta muito de processo, e vejo que você tem um conhecimento bom de processo civil, e vamos estudar comigo, só para a gente fazer o concurso para promotor. Eu falei assim: mas eu não quero, não tenho essa vocação de promotor, eu não sei o que é promotor. Eu fui reprovado, Jailson, como confidência aqui para você, no segundo ano da faculdade de Direito, no direito penal. Eu perdi no direito penal. Olha O só. professor era muito assim, a gente não gostava dele, sabe? Certamente eu tinha os meus defeitos, né? Mas o professor era muito, ele falava alemão, ele estudou na Alemanha. E ele chegava lá e dava umas aulas meio complicadas e ninguém gostava da aula dele, sabe, de direito. Ele já é morto, já morreu. E aí, no segundo ano, eu fui reprovado, né? Porque então o direito penal não passava pelos meus planos. E quando a Janete veio me falar isso, eu falei: mas o promotor não milita no direito penal? Mas tem outras coisas que o promotor faz. Não, mas o mais importante é o direito penal. E eu não gosto de direito penal, Janete. Eu não tenho vocação nenhuma para isso. Eu quero ser advogado. Não, me deixa no meu canto aqui. E ela foi insistindo comigo, sabe? Não, vamos lá, Sô, vamos lá, vamos estudar, você vai ver que se você entrar no concurso público é muito melhor, o salário é bom, você tem uma estabilidade e tal. E aí um dia ela fez uma seguinte proposta, falou: vou fazer o seguinte, você vai lá em casa, a gente passa uma manhã estudando,
E eu vou, se a sua dificuldade é direito penal, eu vou te dar uma aula de direito penal. Se você achar que a aula de civil, e se você achar que o estudo de civil, a gente continua. Se você achar que não, não, então você fica do jeito que tá. E ficou insistindo nisso. Aí eu peguei minha bicicletinha um dia, sabe? Eu vou lá, né? Eu pedi a Jaceira um dia de folga. Eu fui na minha bicicleta lá pra casa da Janete. E chegou lá, cheguei lá cedo, sabe? E essa Janete veio para me impressionar, ela pegou um tema lá do direito penal e me explicou aquilo, sabe? E eu nunca tinha entendido aquilo na faculdade. Aí quando ela me explicou, o olho, né, abriu. Causou encanto. Fiquei encantado, exatamente isso. Lá no escritório que a gente tinha, que eu tinha lá com o Maurício, a gente só mexia com causas cíveis. Quando as pessoas iam procurar que era uma causa penal, a gente dispensava, porque nem eu sabia e ela também não sabia nada de direito penal. E aí, quando ela me deu essa aula de direito penal, eu falei assim, olha, gente, aí abriu uma outra luz, né? Eu falei assim, quem sabe eu vou também advogar no direito penal, né? Vou ganhar dinheiro aqui no direito penal. E aí resolvi. Fiquei tão impressionado, falei, vou mais uns dias lá na casa da Janete. Aí fui mais uns dias lá e resolvi, falei, eu vou sair da Jaceira, sair lá do cartório e vou estudar com a Janete. E aí, comecei a estudar com ela. Nós estudamos, aí eu ia lá no escritório na hora do almoço, sabe? Ou à noite e tal, para poder, porque eu tinha que me alimentar, né? Eu tinha que ter recurso. E aí, e comecei a estudar com a Janete. E ela era muito determinada com o meu apoio. A gente começava a estudar às 7 horas da manhã todos os dias, parava na hora do almoço, eu pegava a bicicleta, ia lá na casa, almoçava, voltava, e a gente ia até a hora que o corpo aguentasse, né? E começamos a estudar firme ali. E as matérias todas, são todas as matérias, né? Você vai fazer uma prova da magistratura do Ministério Público, você tem que saber de tudo, todas as matérias, direito penal, processo constitucional, administrativo, civil, o que for. E aí eu fui melhorando a minha bagagem, né? Estudando com a Janete. E aí, para minha sorte, né? O primeiro concurso que teve, vamos fazer inscrição? Vamos. Aí fizemos a inscrição. Você acredita que nós passamos? Olha Aí, só. eu passei melhor colocado que a Janete. Você vê o que é o destino, hein? Coisa. E aí a E ela Janete, tá no MP. ela é procuradora. É o cargo superior do Ministério Público. É promotor, aí quando você vai para o tribunal é procurador. Como eu fiquei no interior, o interior é só promotor. Né? Você chega na capital também é promotor, se quiser promover para o segundo grau, é procurador. Olha só. E a Janete é procuradora há muito tempo em Belo Horizonte, sabe? Então eu falo isso e às vezes até me emociono, eu devo o Ministério Público à Janete, porque da insistência dela de me levar para estudar, né? E que no final acabou abrindo a minha mente, né? De conhecer o Ministério Público, me encantei também pelo Ministério Público, não conhecia. Né, lá na faculdade, eu vi muito pouco do Ministério Público, mas depois disso, aí eu fui ver a grandeza do Ministério Público. Essa faculdade de Sete Lagoas, ela formou muita gente aqui em Diamantina também. E o pessoal fazia uma jornada muito pesada. Diamantina era pior ainda. Eu lembro que tinha os colegas. Saía daqui e voltava. Exato. Todo dia. Saía, chegava lá, voltava de lá, chegava aqui de madrugada e muita gente se formou assim, né? Hoje as pessoas têm o transporte na porta de casa ou têm a escola em frente de casa e não dão valor, né? Não dão valor. Ganha para isso, né? Recebe né? Os bolsas aí, essa quantidade de bolsa que tem aí, tudo quanto é tipo, pé de meia, né? Que o governo incentiva. Mas ninguém quer saber, são poucos os que querem saber, né? Então, e aí eu devo o Ministério Público à Janete, a entrada no Ministério Público é o esforço da Janete de chamar e tal. Eu certamente ajudei, né? Mas ela me ajudou muito mais. Né? E aí, depois que eu descobri o Ministério Público, eu vi que era vocação. Tanto é que depois disso eu fui aprovado em 2 concursos da magistratura e não quis sair, né? Porque a minha vocação é de promotor. Né? E não quis deixar o Ministério Público, porque eu acho que aqui eu poderia. O senhor me contou que veio de uma família pobre, né? É negro. Sim. O senhor enfrentou alguma dificuldade por isso? O senhor viu que alguma porta se fechou, às vezes por discriminação? O senhor concorda com a cota? Como que o senhor vê isso? Antes eu concordava com a cota, hoje não concordo mais. Eu, graças a Deus, nunca precisei de cota. É lógico que o negro tem mais dificuldade do que o branco, vamos dizer assim. Né? A trajetória do negro, do pobre, é muito diferenciada daquela condição de quem teve uma família mais estruturada, com maior poder econômico. Mas eu vejo hoje, Jairus, que a cota não resolve o nosso problema.
eu tive dificuldade demais, é lógico, né? Fui muito discriminado na minha vida toda, o que é normal. Infelizmente, né? Eu não chegaria a falar de racismo estrutural, não gosto dessa expressão, eu não acho que é por aí que exista esse racismo, nessa grandeza que esse racismo estrutural prega, mas é o seguinte, e volto lá atrás naquilo que eu falei com você anteriormente. Se eu tiver uma escola base boa, eu consigo fazer o resto tudo muito bem. E é o meu exemplo, como assim, não quero ser exemplo, não, eu estou citando o meu caso, né, porque é a minha vida. Mas milhões de pessoas que na mesma situação que eu estive, ou até pior do que a minha situação, mas o que, ao invés de a gente ficar aí dando a cota e dar esses favorzinhos aí que o Estado dá, que no final a gente sabe para que isso serve, se eu der condição para você ter uma boa formação da escola, você não precisa mais de nada. O negro, ele precisa disso. Aí quando eu vejo, a gente tem os quilombos aí, né? A gente vê os quilombos, aí e eu tenho que ir lá defender, porque a lei determina, e eu fico olhando talvez o equívoco que a gente comete com essa questão do quilombo, principalmente. Porque eu vou dar para ele aquela migalha ali, e ao mesmo tempo eu vou impedir que ele tenha uma vida melhor, que ele possa ter uma vida melhor. Esses dias aquela índia, que é deputada federal, ela estavam fazendo essa batina da Marina Silva, lá no Congresso Nacional, tem pouco tempo isso. E ela falou isso para ela. Ela falou o seguinte, ela era uma índia, né, nascido numa tribo lá na selva amazônica, ela foi para Manaus, estudou e conseguiu entrar no Exército Brasileiro. Ela é oficial do Exército Brasileiro e depois se candidatou a deputada federal e foi eleita. E aí ela falava isso com a ministra. Falava assim, ô ministra, esse final de semana eu passei lá na minha tribo e ela fala o idioma deles lá, Tupi-Guarani. Não sei se é o Tupi-Guarani. E ela falava com ela lá para mostrar que ela domina o idioma. A família dela mora toda lá. Ela falava com a ministra desse jeito. Falou, ó, eu tive lá esse final de semana e eu tomei banho no rio. Eu fiz as minhas necessidades no rio. Porque a minha família mora lá numa aldeia, numa tapera lá, e lá não tem água encanada, não tem água quente, não tem cama. Por que essa política aí quer condenar o meu povo a viver desse jeito? Por que eles não podem evoluir, como lá nos Estados Unidos? Um exemplo, né? Tem o índio americano, já aculturou-se, né? Já entrou dentro da sociedade, ele é índio, mas ele tem todas as benesses que quem não é índio tem, né? Sim. Então, eu acho que o equívoco dessas políticas é isso, é você massacrar lá o negro que está lá no quilombo e tentar mostrar para ele que aquilo é a vida dele, que o bom é ficar lá no quilombo. Não, o bom não é ficar no quilombo, não, o bom é ficar na cidade com as benesses todas. Eu quero ter o carro, eu quero ter a água quente, eu quero ter uma comida boa, o acesso ao shopping, eu quero ter o celular. Eu não quero ficar lá morrendo lá no quilombo. Né? E aí a gente vê essa confusão que se faz, né? E eu não vejo isso com bons olhos, sabe? Eu acho que se a política que a gente tem que fazer para dar oportunidade para o negro, para o pobre, para o índio, é melhorar o nível educacional, é a escola que vai fazer a diferença. Né? Quando você tem a escola e consegue um cargo bom, acabou o preconceito. Aí o preconceito, então você volta, o que é no final o preconceito? É a diferença social do dinheiro. Né? Porque o negro, no meu caso, depois que eu virei promotor, acabou o preconceito que eu sofri. Pode ter, né? O cara não vai, às vezes, brigar comigo, vai querer me afrontar, porque eu, sendo autoridade, às vezes eu tenho até medo do que possa acontecer, né? Mas, via de regra, o que faz essa distinção aí é a condição econômica. Né? Então, se você conseguir dar para a pessoa pobre, para o negro, para o índio, quem quer que seja, uma condição de escolaridade ou de trabalho, que ele consiga subir nessa escala social, acaba o preconceito. Né? Então, e essa história, não, a cota vai ser mais um engodo, né? Eu acho que se você investir na formação da pessoa, é muito melhor do que você ficar contando com cota, até porque a cota também vai ser motivo de discriminação. Ah, não, você entrou aqui na faculdade porque você é negro, porque você teve a cota. Né? Nunca vai ser pelo mérito, pelo né? mérito, pela luta. Né? Exatamente. Gente, eu vou para mais um rápido intervalo comercial em nome de Temperos Pilão Mineiro e também Brasnica. Memória Positiva.
Temperos Pilão Mineiro. Olha, a qualidade dos temperos Pilão Mineiro é aquela qualidade que valoriza a sua culinária no dia a dia. Tem o tempero completo, tem o tempero sal, alho e cebola, tem também o corante, né, com a qualidade fantástica, e tem também os temperinhos como pimenta calabresa, tempero baiano, amaciante de carne e muitos outros que você encontra nos melhores comércios. Tem os molhos, né, muito bons também, como o molho de alho, o molho de pimenta batida, o alho poró cremosão, e tem também aquele sal para o seu churrasco, sal temperado. Enfim, são muitos produtos que no dia a dia você precisa ter na sua casa. Aquela comida com sabor diferenciado, sabe por quê? É porque tem temperos Pilão Mineiro. Rádio Aranãs. A Brasnica é uma empresa brasileira especializada na produção e exportação de frutas tropicais em geral e com destaque para a banana. Desde 1967, quando o imigrante japonês Yuji Yamada iniciou seus primeiros plantios de banana em São Paulo e buscando melhores condições climáticas, a produção foi expandida para o norte e sudoeste de Minas Gerais, além de Goiás e Tocantins. Chegou em Capelinha e atende toda a região, tanto fornecendo hortifruti de qualidade como adquirindo de nossos produtores, aquecendo nossa economia. Se sua empresa procura qualidade em hortifruti, a melhor opção é Brasnica. Memória positiva. Estamos de volta nessa prosa com o Dr. Paulo Márcios, promotor aqui de Diamantina, no oferecimento de temperos Pilão Mineiro e Brasnica. Doutor, quando o senhor lida hoje, já como promotor, Diamantina foi a primeira comarca do senhor? Não. O senhor passou em quais? Eu comecei em Monte Alegre de Minas. Eu fui muito bem aprovado no concurso. Eu passei em 6º lugar. Aí tem direito de escolha? Os primeiros escolhem. E aí eu queria sair da região. Né? Eu pensava o seguinte: se eu ficar aqui em Curvelo, na proximidade de Curvelo, eu tenho muito amigo, parente e tal, isso pode dar alguma confusão. Imagino que deve ser muito difícil, né? E eu também não conhecia outras regiões do estado. Eu escolhi Monte Alegre de Minas, é uma cidade lá no Triângulo Mineiro, uma cidade do lado de Uberlândia, 60 mil, deve ter uns 7, 8 mil habitantes, uma cidade de uma gracinha, tudo tranquilo, tudo pronto. Aí eu fui para Monte Alegre, fiquei um tempo em Monte Alegre. De Monte Alegre eu fui promovido para Patrocínio, também lá no Alto Paranaíba, né? Ali perto do Triângulo, entre Patos de Minas e Uberlândia. De lá eu fui promovido para Passos. É uma outra cidade Fui removido para Passos, porque eu estava na mesma condição de Patrocínio. É uma cidade na beira do Lago de Furnas. E de lá de Passos, fiquei um tempo em Montes Claros. Eles criaram uma promotoria, o procurador-geral criou uma promotoria especializada de combater crimes praticados contra a administração pública. E aí eu fui instalar essa promotoria lá em Montes Claros. E aí fiquei lá em Montes Claros, deve ter ficado uns 10 anos, e eu teria que voltar para Passos. Passos, de Curvelo a Passos, dá quase 600 quilômetros. E eu resolvi ficar, eu falei, vou voltar para Curvelo. E aí aqui em Diamantina tinha um colega aqui que estava querendo, que sinalizou uma possibilidade de trocar comigo, permutar comigo, a gente chama permuta. Ele iria para Passos e eu viria para o lugar dele. E assim fizemos. Ele foi para lá e eu fiquei no lugar dele aqui. Já aconteceu nesse tempo de promotoria, em alguma das ações, o senhor chegar para poder impetrar uma ação, para poder acusar, e de repente ser um conhecido, assim, ou uma pessoa próxima, ou uma pessoa que já teve vínculo de amizade, ou de faculdade? Já aconteceu? Acontece, né? Acontece com relativa frequência. Mas aí, o seguinte... Tem a possibilidade de declinar, né? Tem, exatamente. Quando o envolvimento é muito grande, parente eu nunca encontrei, graças a Deus não encontrei parente, não. Mas encontrei amigos, conhecidos, colegas de dificuldade. Aí quando o envolvimento é muito grande e que pode interferir na sua imparcialidade, é porque você tem que ser imparcial, pelo menos procurar ser o máximo, né? Porque aí você se aproxima mais do ideal de justiça. Quanto mais distante você estiver, eu vou aqui de acordo com a lei que minha consciência determina. Aí se tiver alguma coisa, tem um inimigo do outro lado, um amigo, essa balança aí vai, né? Aí quando isso acontece, você se retira do processo, né? Você argui a sua suspeição. Olha, eu não posso manifestar porque, né, a relação de amizade ou de parentesco é tamanha que acaba interferindo
ou porque gosta muito ou porque não gosta, né? Uhum. Também, se não gostar também é a mesma coisa. Uhum. E aí você consegue se afastar do processo, outra pessoa toca no seu. Uma das coisas seu que lugar. fez com que o senhor tivesse um grande destaque foi uma atuação sobre o DPVAT, Sim, né? Que o DPVAT, segundo o DPVAT, estava uma coisa escandalosa, absurdo, né? Jailson. Absurdo. E o senhor atuou firme nisso. Conta um Foi. pouquinho dessa história pra gente. Como é que foi que O isso surgiu? DPVAT foi uma das grandes ações que eu atuei lá em Montes Claros. Nós descobrimos isso lá em Montes Claros, quando estava nessa promotoria lá. Era assim, era uma das maiores fraudes, quase que equiparada a essa do INSS aí. E que, porque cobra de todo mundo, né? Cobrava. Uhum. Aquele seguro obrigatório, você compra um carro, uma moto, um caminhão, um ônibus, você tinha que pagar o seguro, né? E aí eles arrumaram, como é dinheiro demais, é uma montanha de dinheiro, na época, isso tem mais de 10 anos, o valor da arrecadação anual do DPVAT era 6 bilhões de reais. 6 bilhões. Isso servia para alimentar muita gente, muito político, sabe? Servidor público, polícia, juiz envolvido nessa história, promotor e tal. E aí nós conseguimos fazer uma investigação muito vigorosa lá em Montes Claros e que acabou refletindo no Brasil todo, porque a fraude que nós conseguimos identificar lá é a mesma em todas as regiões do Brasil. Acontecia no Amazonas, no Pará, na Bahia, no Rio Grande do Sul, e aqui em Minas Gerais nós conseguimos detectá-la. E aí bancos envolvidos, né, quem patrocinava esse esquema todo eram os bancos, né, porque os maiores interessados. E aí a gente conseguiu ir a fundo lá nesse microcosmo de Montes Claros. Nós descobrimos como que era a fraude, né, passava por vários segmentos aí, e aquilo repetia no Brasil todo. E a partir daí, nós conseguimos propor ações contra os bancos, lá do Rio de Janeiro, São Paulo, e aí chamou a atenção da mídia, né, para aquela situação toda. Aí, na época, eu lembro disso, o Congresso chamou, criaram uma CPI, era o Michel Temer, que era o presidente da República, criaram uma CPI para poder investigar isso. Eu fui lá, me ouvi lá na CPI, eu, o doutor Marcelo, que hoje é deputado federal, o Guilherme, o Roeder, que é um colega de Montes Claros, o André, que é André Vasconcelos, que é um procurador da República lá em Montes Claros, e a gente conseguiu formar uma equipe, o Paulo Vanderlei, que é um servidor também da Fazenda, uma equipe muito sólida, sabe, com profissionais de grande conhecimento jurídico e nas respectivas áreas, que não era só conhecimento jurídico, e aí conseguimos desnudar essa fraude, e que resultou, inclusive, no fim do DPVAT. Né, porque o dinheiro era quase todo para corrupção, 90% desse dinheiro ia para corrupção, saía para poder entrar dentro dos bolsos lá de quem comandava o esquema, né, e a sociedade mesmo via muito pouco disso aí. E aí conseguimos acabar com o seguro DPVAT, né, por conta desses malfeitos aí que eles fizeram. Isso mexeu com os interesses de muita gente, com grandes interesses. Demais, muita gente perdeu muita dinheiro com gente. isso. O senhor sofreu alguma pressão por causa disso? Demais da conta. Muita? Muito. Ameaça? Muito. A ameaça é quase que um normal para quem exerce essas funções de Ministério Público, de polícia, de Muita ameaça, juízes. doutor? Tem ameaça? Quando você age com muito rigor e ofende esses interesses, aí você recebe o troco. Quando você está aqui cuidando do crime pedestre, o furto, às vezes até o roubo, um tráficozinho, não. Mas a hora que você toca em determinadas estruturas, a reação é imediata. É um negócio impressionante. E aí vem de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é E o forma. crime é organizado no sentido da palavra. Né? Muito mais que o Estado. Muito mais que o Estado. E a hora que você vai tocar, eles não aceitam. Mas aí rebela contra você, né? Essa questão do DPVAT mesmo. Eu recebi umas 20 representações na Corregedoria de Justiça, da Corregedoria do Ministério Público, desses bancos, advogados que foram pegos na fraude, grandes escritórios de advocacia, sabe, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de São Paulo, e que tinham interesse vivo, né? O negócio deles era manter aquilo lá. E também a tendência de chegar com propina para tentar muito grande Demais, também, né? Das ofertas. Né? Demais. Eu já tive minha casa invadida. Não aqui, graças a Deus, Diamantino, não chegou a esse ponto, mas eu já tive. Eu morava em Passos, foi em Passos, uma vez em Passos, a outra vez em Patrocínio. Aí, e tudo por conta desses crimes aí, que mexe que envolve grande poder econômico, né, grandes empresários e tal. E aí eu lembro em Patrocínio, eu morava numa casa
e solteiro, e o juiz que trabalhava lá comigo tinha recém-casado, ele chama Carlos Henrique Perpétuo Braga, hoje ele é desembargador, e o Carlos Henrique tinha casado recente, e ele ganhou um cachorro pastor alemão de raça, de um amigo dele lá e tal. E aí ele morava num apartamento, era recém-casado e optou por não ter o cachorro. E aí me ofereceu essa cachorra. Eu, pô, mas você não quer? Leva essa cachorra e tal, você tem quintal lá na sua casa? Eu levei a cachorra lá pra cá. E aí, um dia, eu saí de férias, vim para Curvelo, e estava aqui em Curvelo, aí recebi um telefonema da menina que trabalhava comigo. Eles tinham matado a cachorra, entraram lá no quintal, mataram a cachorra, entraram dentro da minha casa, tiraram tudo quanto é os livros, eu tinha milhares de livros, uma biblioteca muito boa lá na casa, tiraram esses livros para armar todo dentro da casa, fizeram necessidades, mijaram lá dentro da casa, tomaram a cerveja, pegaram os talões de cheque, cartão de crédito, e colocaram tudo em cima da mesa, em cima da cama, não levaram palito. Era um recado, né, que estavam mandando para mim. Alguém que eu tinha certamente estava mal satisfeito com a minha ação, né? E aí fez esse tipo de recado. Depois, no Passo, também aconteceu algo E parecido, foi sabe? descoberto? Conseguiram desvendar? Não Não? conseguiram, não conseguiram, não. A polícia foi, a gente tem, o Ministério Público tem as equipes, né, de segurança que analisam os pra gente, mas é isso que eu estou te falando, quem está por trás desses esquemas é crime organizado, Uhum. são profissionais, não é esse ladrãozinho aqui que a gente está acostumado, né, esse crime pedestre que a gente vê toda hora. É gente que tem uma estrutura muito boa, tem muito dinheiro, né, tem coragem, né, Uhum. o sujeito para entrar dentro da casa de um promotor, ele tem que ter muita coragem, né? Além de ter dinheiro, recurso para poder bancar aquilo lá. E aí não descobriram, até hoje não se sabe quem é. Hoje está do lado da lei, o custo é muito alto e muitas vezes é pago até com a liberdade, Sim, porque está preso não é só quem está atrás das grades. exato, Quem não tem uma liberdade para frequentar a sociedade, para estar no dia a dia ali, exato. isso é um custo também que tem que ser pesado, né, doutor? É um sacerdócio. Eu falo que eu vivo uma vida monástica. Aqui em Diamantina e nas outras cidades onde eu trabalhei. É da casa para o trabalho, do trabalho para casa, de vez em quando, muito raramente, você vai num restaurante e tal, exatamente para evitar de situações como essa. Quantas vezes que eu já cheguei num determinado local e algumas pessoas se retiraram porque eu cheguei, Uhum. entendeu? Ah lá, aquele lá é o promotor que está me perseguindo, né? Eles usam essa expressão, é o promotor que me denunciou. Então, para evitar esse tipo de situação, né, de que é desagradável, né? Às vezes você está com a família, aí o cara vem e fala alguma coisa que eu estou cumprindo a minha função, né? Eu não estou Uhum. fazendo nada errado. Quem fez errado foi outra pessoa, não fui eu, né? Mas acontece demais. Então, para você, e outra coisa, Jair, que eu aprendi nesse tempo todo, essa questão tem um ditado que fala assim: a mulher de César não basta ser honesta. A mulher de César tem que parecer honesta. Às vezes o parecer honesto é muito mais importante do que ser honesto. Uhum. Porque as pessoas têm que ter confiança no meu trabalho. E aí, se eu sou um camarada de festa, e quem vai me convidar para a festa geralmente são as autoridades. Ou as autoridades, ou quem tem recurso, né? Ah, vou fazer uma festa, vou chamar o promotor, vou convidar o juiz, vou convidar o delegado, né? Aí o sujeito quer demonstrar que tem poder, que tem influência. Mas se você vai, você frequenta, mas você perde a confiança do cidadão que está lá te olhando. Ele fala, eu não confio naquele promotor, não. Tava na festa na Tá na casa casa do do fulano de tal. prefeito, estava lá na casa do vereador, não sei o quê. Uhum. Então, quanto mais afastado você tiver, Fica muito limitado, né? exato, né? E aí você não vai ter o cara para poder, numa ação, às vezes, aí vai falar isso, vai arguir a sua suspeição. Ah, o Paulo Márcio não pode estar nessa ação aqui, não, porque ele estava na casa do prefeito, ele estava na casa do vereador, ele estava na casa do empresário e tal. Então, assim, para quem leva isso a sério, você tem muitas limitações. Uhum. Né? E você se impõe essas limitações, né? De não frequentar determinados ambientes para que você não perca essa credibilidade. E também até para que o outro que está lá não se sinta autorizado A a vir te imaginar que porque ele fazer. te convidou para uma festa, ele tem o direito de Ele vai fazer lá o fazer uma errado, né? proposta para você, É né? Ele verdade, vai é lá, verdade. né? Então, se você se mantém afastado, você O senhor acha que a preservar isso. justiça, ela realmente é justa para todas as classes, ou o país ele está perdendo a noção, perdendo o pique diante de tantos desmandos que a gente vê, de autoridades
impunes, mesmo a gente sabendo que tem culpa, no pouco conhecimento que a gente tem de justiça. Mas a gente Sim. vê as pessoas fazendo absurdos É. e saindo impunes, saindo tudo pela porta da frente. Eu já nos últimos 20 anos, a justiça do Brasil se transformou. Não era aquela que eu conheci, que eu entrei lá atrás, Uhum. sabe? Não é aquilo, não é Que mais. te encantou. Que me encantou, né? Hoje, se eu tivesse começando a vida hoje, né? Se eu fosse um jovenzinho aí que estivesse planejando fazer um vestibular, de entrar numa universidade, possivelmente eu não optaria pelo direito, não. Conhecendo a justiça como eu conheço por dentro, é feita de homens, né? E tem muito poder envolvido. E é poder mesmo, a caneta de um juiz, de um promotor, de um delegado, é um negócio fantástico, é fenomenal. Né? E se houver qualquer deslize no uso desse poder, você acaba com a estrutura toda. A gente está vendo alguma coisa no Brasil parecido com isso. Né? Hoje em dia, o que a gente está vendo aí não é o que está nos livros, não é o que você aprendeu na faculdade Esse de que é o problema, Direito. né? Você Não lê um é, livro, ou não é aquilo. aquilo que hoje um ministro, sei lá, de alguma sei lá, que esteja em Belo Horizonte no tribunal, ou que esteja no Supremo, ou STJ, ou STF e tal, que escreveram livros, quando a gente vê decisões, é contra aquilo que escreveu e que as Exatamente. pessoas aprenderam com base nele, né? Exatamente. Aí você fala assim, mas não é isso que está lá. Você vai lá na Constituição, não está escrito isso. Você vai lá no livro, o doutrinador lá que fala, não é aquilo. E aí você fica perplexo, né? Eu imagino o povo, né, que não tem um conhecimento jurídico, é um turbilhão. Né? A gente que está lá, não é isso, isso não tem sentido. O que está acontecendo não tem sentido. E aí você tem que pensar várias vezes. Eu hoje, se eu tivesse condição, se eu estivesse começando e conhecendo como eu conheço, talvez eu não optasse mais pelo direito, não. Queria alguma coisa mais concreta, sabe? De substância, né? É porque fica muito. O direito é muito volátil, acaba sendo muito volátil, né? Não tem concretude nenhuma. É o que você pensa, o que eu penso. E se eu desvio ali o meu pensamento, eu vou transbordar para outra coisa. Então, O senhor está com aproximadamente 30 anos de Ministério Público, né? sim, Aposenta com quanto tempo? com 30 anos. Com 30? Com 30 Então já está perto de encerrar. Já. Eu já poderia até encerrar. E qual que Porque é o plano para isso? eu comecei. Para a vida, depois disso? Bom, eu quero descansar. Né? Eu trabalhei muito. Eu acho que eu mereço um descanso. Então, eu acho que muitos colegas que aposentam e vão advogar, eu não sei se eu teria essa veleidade, não, sabe? Pode ser que, se alguém me chamasse para fazer um júri, eu poderia até aceitar. Porque eu penso como que seria um desafio meu na defesa do júri. Eu gosto muito de júri, sabe? Do tribunal do júri, como acusação e tal. E me saí relativamente bem dos júris que eu já fiz. Foram centenas deles. E aí eu queria ter essa experiência do outro lado agora, sabe? Como defensor. Tá ali defendendo ali para ver como que é como que essa balança vai se manifestar do outro lado, sabe? Maravilha. Doutor Paulo, quero agradecer imensamente essa prosa aqui, reconhecer o carinho que o senhor teve comigo e com a nossa emissora, de me receber, mesmo depois de uma jornada, de uma viagem, né, atendendo lá despachando lá em Rio Vermelho. Agradecer muito, colocar nossa emissora sempre à disposição do MP aqui de Diamantina, para algum fato, alguma coisa que precise ser divulgado, nós estaremos sempre à disposição, e parabenizar pela forma aguerrida com que o senhor sempre tratou o Ministério Público, pelo menos nesse tempo que a gente se conhece, e pelo brilhante trabalho que ele ecoa na nossa região, e é por isso que eu vim aqui hoje. Ô, Janilson, eu que agradeço muito, eu tenho um carinho especial por você, pela Rádio Aranãs, né? Eu já fiz um trabalho lá em Capelinha, nessa época eu estava em Belo Horizonte, numa promotoria especial, e nós investigamos um pessoal lá de Capelinha. E desde essa época, eu já conhecia a rádio sua, porque eu fiquei lá um tempo, uns 15 dias, e aí a Rádio Aranãs lá ela tem uma penetração muito grande, né? E é feita por profissionais de alto gabarito. Eu que te agradeço pela honra de recebê-lo aqui, pela honra do seu convite, né? Nada mais fiz, eu tenho certeza que esses elogios aí são fruto do seu coração, né? Porque eu sou um promotor medíocre, né? Então estou fazendo aqui procurando dar o meu melhor, mas eu sei, conheço muito bem as minhas limitações. Eu que te agradeço muito, viu, pela honra e pelo o respeito que você tem por mim, o carinho que você sempre manifestou por mim. Muito obrigado.
Bom, falei então com o doutor Paulo Márcios, promotor de Diamantina, aqui no quadro Memória Positiva, que volta no próximo sábado no oferecimento de temperos Pilão Mineiro e também Brasnica. Repórter Jailson Pereira para a Rádio Aranãs. Memória Positiva. Por trás da vitória, teve a luta.